atuais sempre precisamos do dinheiro. Não temos como tocar as nossas vidas sem o dinheiro. Nós precisamos do dinheiro. Tudo que nós vamos fazer, a única coisa que nós não pagamos é o ar que nós respiramos. O resto nós temos que pagar. Roupagem, serviço, tudo vive em prol do dinheiro. E quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós podemos observar que a Bíblia fala 205 vezes aproximadamente sobre fé. Ela fala dos 2.208 vezes sobre salvação. Mas quando nós olhamos em relação a bens materiais, a herança, a dinheiro, a Bíblia fala 2.058 vezes, segundo alguns estudiosos. Então a Bíblia ela fala mais sobre dinheiro do que até a salvação. Agora, interessante porque Jesus ele falou também algo específico sobre o dinheiro. E às vezes nós, como homens naturais, nós achamos que o dinheiro vem do diabo. Quando você vê uma pessoa com muito dinheiro, você vai achar que o diabo deu para ele. Não, o diabo ele não tem nada. Apesar de que quando você rouba algo, você tem uma propriedade que é roubada, que é escusa, é do diabo. Mas o diabo ele não tem nada. O diabo simplesmente ele é um imitador. A Bíblia diz que o céu e a terra pertencem ao Senhor e tudo que nele. Então o diabo ele não tem nada. Então toda a riqueza da terra, toda a grandeza da terra, todos os recursos da terra pertencem ao Senhor. O diabo é simplesmente miserável, que a função dele é roubar essas riquezas daqueles que têm direito. Essa é a função do diabo. E Jesus ele falou sobre o dinheiro, que o dinheiro também ele é a raiz de todos os males. E nós sabemos que é uma verdade. Tem pessoas que matam por causa do dinheiro. Tem pessoas que roubam por causa do dinheiro. E Jesus falou lá em Mateus 6:21, pois aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Se o nosso coração estiver no dinheiro, é o nosso tesouro. Mas se o nosso coração estiver em Deus, Deus é o nosso tesouro. O dinheiro é simplesmente uma ferramenta. Então o dinheiro não é dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta poderosa da parte de Deus para cumprir a vontade de Deus na face da terra. Porque tudo é do Senhor. Então o dinheiro não é dinheiro, o dinheiro é uma ferramenta. E se nós trabalharmos com ela, ela é algo poderosa. Então existem muitas pessoas que têm uma mente fechada sobre dinheiro, sobre riqueza. Então tem aquele sentimento de inferioridade em relação ao dinheiro. E isso é natural. Porque às vezes nós olhamos algumas pessoas bem-sucedidas e nós avaliamos pelo nosso padrão e nós sentimos inferiores. Então tem pessoas que se sentem fracas, se sentem miseráveis em relação a uma vida financeira. E ao ponto de dizer que é a vontade de Deus, que Deus é responsável, porque Deus abençoa uns e não abençoa outros. E não é uma verdade. A vontade de Deus é que todos sejam próximos. Eu não estou falando que as pessoas vão ser ricas. Nós precisamos de discernir entre prosperidade e riqueza. Tem muitas pessoas que são ricas e são pobres, são miseráveis. Tem muitas pessoas que não têm nada, não têm muitos bens materiais, mas são felizes, são prósperas, têm alegria. E ao mesmo tempo tem pessoas que têm muito dinheiro e suicidam. Quer dizer, a prosperidade não está focada, não está linkada na quantidade de bens materiais que o homem possui. Jesus é disse isso. Então a prosperidade é um estilo de vida, onde nós temos alegria, temos a satisfação, mas nós sabemos que a fraqueza, o sentimento de inferioridade em relação à vida financeira, é a falta de natureza de Deus. É quando a pessoa não tem entendimento quem é Deus, o que Deus pode fazer, o que Deus tem. Porque se nós não conhecemos o dono de todas as coisas, nós também não desenvolvemos dentro de nós a capacidade de poder possuir aquilo que o nosso Deus, Ele tem. Então tem pessoas que vivem essa vida, essa cultura, está na mente. E quando nós olhamos para o Brasil principalmente, como nós somos colonizados, a religião, aquilo que foi plantado no nosso coração,
Então sempre nós desenvolvemos aquele espírito de pobreza. Às vezes você conversa com pessoas e fala: olha, eu sou pobre. Quer dizer, quem é pobre é o diabo. Nós podemos ter algumas necessidades materiais, mas não quer dizer que nós somos pobres. Porque pobreza, ela vem do diabo. Porque o homem, ele não foi criado para ter uma vida de miséria. Por isso nós não podemos receber esse espírito de miséria, de escassez, que muitas vezes ele tende a nos rondar, tende a entrar no nosso coração. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, para que você possa entender o que Deus, no princípio, Ele fez para o homem. Você está comigo? Você está entendendo? Olha para você ver a partir do versículo 10. E saiu o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro rio é Piso, este é o que rodeia toda a terra de água, onde há ouro. Olha você ver que preciosidade. E o ouro dessa terra é bom. Ali há Obele, a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Hidekel, este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Quer dizer, então quando Deus criou todas as coisas, Ele criou muita riqueza. Deus, quando Ele criou as coisas, falou assim: tudo que o homem precisa, estou criando para ele. A terra vai dar para ele. A terra vai saciar aquilo que o homem precisa. Mas nós sabemos que em Gênesis 3:23, o homem cai, o homem perde essa concessão. É como você tem uma concessão de ganhar um dinheiro, você não administra bem aquele dinheiro, você quer andar com suas próprias pernas, você perde a concessão. Assim aconteceu com o homem lá no Éden, com Adão. Adão perdeu a concessão dessa riqueza. Por quê? Porque ele andou contra o propósito que Deus havia estabelecido. E a Bíblia diz que o homem caiu, o homem se afastou de Deus. Aí entrou a pobreza, aí entrou a miséria. Então a miséria é fruto do pecado. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas vive com pecado e na miséria. Tem pessoas que têm pouco dinheiro, ou talvez nem muito dinheiro, mas não é miserável, é próspero, porque não vive do pecado. Então o empreendedor, eu queria que você já começasse a se imaginar, quando nós caminhamos com o pecado, quando nós caminhamos fazendo as coisas erradas, nós nos tornamos miseráveis. Por quê? Porque nós passamos a fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Mas uma coisa muito interessante, como o homem caiu, Deus ele tem um projeto maravilhoso para todo homem, principalmente para você, irmão. Deus quer te prosperar, Deus quer que você avance, Deus quer que você, aquilo que você faz, você possa desfrutar, você, sua casa, pessoas, o mesmo aquilo que você faz. E em Gálatas 3:13, Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Quer dizer, existiu uma maldição. Com a queda do homem, o homem se tornou maldito, pobre, miserável. Mas através de Cristo nós somos novamente resgatados e nós entramos novamente naquele padrão diante do Senhor. A riqueza, a abundância, o necessário, a prosperidade chegou novamente até as nossas vidas. E se nós começarmos a ver o livro a partir de Gênesis, nós podemos ler em Deuteronômio 8, no versículo 18, no versículo A, a Bíblia diz: mas lembra-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é que dá a você a capacidade de produzir riqueza. Quer dizer, em Deus nós temos essa capacidade novamente de podermos a viver aquela vida de abundância, a viver aquilo que a terra que Deus criou para que o homem pudesse ter. E o Salmo 35, no versículo 27, fala: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Deus tem alegria na nossa vida. Quando você vê um homem dependendo de Deus, prosperando em Deus, crescendo em Deus, nós podemos nos alegrar, porque Deus também sabe. Deus ele tem alegria na prosperidade do seu servo justo. E a palavra servo é aquele que se dispõe em fazer alguma coisa. Então quer dizer, o empreendedor,
quando ele se dispõe a fazer alguma coisa, está alinhado em Deus, o coração buscando a Deus, Deus tem prazer. E se Deus tem prazer, há a bênção de Deus. Deus ele investe em cima. Deus pega junto com você. Você conhece alguém que já chegou sem dinheiro diante do Senhor? Nós conhecemos muitas pessoas que chegam aqui na reunião do Abodá, falido, sem dinheiro, apertado, vem aqui, começa a receber a palavra, caminhar em Deus, se expõe a palavra de Deus, a palavra ela prospera, ela desenvolve tudo a nossa mentalidade, mas quando aquela pessoa começa a prosperar um pouquinho financeiramente, ela some, ela passa de Deus. Quer dizer, ela volta ao pecado e aí volta o ciclo. Por isso é que nós batemos na tecla. Quando nós estamos diante do Senhor, nós precisamos de permanecer diante. É como uma manutenção. Você entra numa academia, né, Deus? Você vai lá, faz uma ginástica, só um dia não resolve. Você precisa de mais um dia, outro dia, até você se formar. Quando você se forma, você precisa da manutenção. Para quê? Você não perder a sua posição física. Porque senão você vai voltar à obesidade novamente. Então, o empreendedor do Abodá, ele precisa permanecer diante do Senhor. Então, tem vários testemunhos de empreendedores que chegou aqui, cumprimentava todo mundo, que ligava, olha, estou precisando, e vinha, Deus abençoou, Deus mudou, Deus prosperou, mas eles mudaram de direção. Eles já não estão mais na presença. Aí nós falamos que o dinheiro mudou a vida da pessoa. Claro que não. O dinheiro não tem essa capacidade de mudar ninguém. O que muda as pessoas é o coração. O dinheiro simplesmente, a prosperidade que chegou sobre a vida dela, simplesmente revelou quem é a pessoa. Jesus disse que aonde estiver o vosso coração, ali estará o seu tesouro. Então o dinheiro simplesmente revelou aquilo que a pessoa é. Então as pessoas chegam no Abodá, Deus abençoa, Deus prospera, mas quando cai na zona de conforto, melhora o carrinho. Tem gente que chegou aqui a pé e comprou o carro importado. Passou a andar no carrinho melhor, já não servia mais isso aqui. Já não ligava mais para a gente pedir oração. Quer dizer, caiu na zona de conforto. E o diabo, ele usa essa brecha simplesmente para quê? Para roubar aquilo que Deus quer fazer. 1 Timóteo 6,10, Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. É algo muito sério. É algo que nós precisamos de entender, que não podemos largar o Senhor. Você não pode caminhar uma milha, se estabelecer e depois você virar as costas para o Senhor. Você tem que permanecer com Deus. Sua vida em Deus, seus negócios em Deus. Vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos onde você olha assim, você não vai desistir. Por isso é que nós precisamos de fortalecer a nossa fé em Deus. Sabe, querido, tudo aquilo que domina o homem, mata o homem. Se as drogas dominar o homem, mata o homem. Se a prostituição dominar o homem, mata o homem. Se a má administração dominar o homem, mata o homem. Tudo que domina o homem, mata o homem. Mas quando nós estamos diante do Senhor, caminhando, nos alegrando, recebendo informações da parte de Deus, quantas informações nós recebemos aqui numa reunião como essa? Às vezes você vem aqui com uma necessidade, uma palavra liberada daqui muda a sua vida. E às vezes nós somos surpreendidos por pessoas humildes que chegam aqui, recebem, às vezes ganham uma bicicleta com pneu furado, né, na maioria das pessoas. Nós precisamos desenvolver e entender que existe um princípio, existe um propósito do dinheiro nas nossas vidas. O dinheiro ele não chega na nossa vida só por chegar, só para você comprar um carro novo, uma casa nova. Não. Existe um propósito. Em Ageu 2,8, Deus liberou uma palavra para o povo de Israel e disse: olha, minha é a prata e o ouro, assim diz o Senhor. O que Deus queria dizer para o povo de Israel? Tudo é meu. O ouro, a prata, tudo é meu. O povo de Israel estava afastado da casa do Senhor.
O povo de Israel estava preocupado em construir suas próprias casas, em cuidar das suas próprias vidas, e afastaram do Senhor. Começaram a brigar que o tempo de Salomão era maior, o nosso é menor, e eles afastaram dos caminhos do Senhor. E afastando dos caminhos do Senhor, eles vão perder suas identidades. Quem era eles? Quem era o povo de Deus? O que Deus queria fazer através daquele povo. Então Deus dá um puxão de orelha daquele povo, aproximadamente 520 anos antes de Cristo, e diz para eles: olha, o ouro e a prata é meu. Não precisa colocar o coração de vocês em tudo isso, porque tudo me pertence. É o que Jesus diz. Pois aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. E se nós entendermos o valor do dinheiro a partir de hoje, nós vamos tirar a ansiedade do coração, ansiedade do futuro, ansiedade de conquistar as coisas maiores, porque isso vai ser um padrão na nossa vida. Quando nós passamos a confiar em Deus, a Bíblia diz em Mateus que todas as coisas nos serão acrescentadas. O que vai ser acrescentado? O de comer, o de vestir, as nossas necessidades básicas. Deus vai cuidar. Jesus ele disse: olha para os pássaros, eles não plantam, nem ajuntam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Não é que o vosso Pai Celestial tem cuidado deles? Não é vós mais importante do que eles? Quer dizer, nós precisamos confiar em Deus, saber que Deus ele pode fazer aquilo que nós precisamos. Então o dinheiro, ele não tem dono aqui na terra. Você não pode virar para o dinheiro e falar assim: dinheiro, fica comigo para sempre. Não. O dinheiro não pode olhar para uma crise, a crise fala: dinheiro, fica comigo. A crise não tem poder sobre o dinheiro. As instituições financeiras também não têm poder sobre o dinheiro, porque o dinheiro ele só obedece princípios. Quando nós trabalhamos com princípios, nós conduzimos a ele para edificar alguma coisa, para um fim proveitoso. Talvez você tenha muito dinheiro, você vai falar para o seu dinheiro: você vai ficar comigo, e não vai te obedecer, porque não obedece esse tipo de coisa. O dinheiro ele obedece simplesmente princípios. E se nós olharmos, o dinheiro ele está inserido no mundo inteiro, na sociedade, nos bancos, nas nossas empresas, nos nossos bolsos. Quem está com dinheiro no bolso? Então o dinheiro está em todo lugar. Mas uma coisa que nós precisamos de entender, que o dinheiro ele é como um rio. E se ele é como um rio, existe uma fonte de onde ele sai. E se existe uma fonte, ele vai cruzar caminhos. E esses caminhos, sempre existe um propósito através dele para onde ele vai passar. Por quê? Se ele é uma fonte, ele tem dono. E esse dono conduz esse dinheiro. Para quê? Para atrair provisão. Então o dinheiro nada mais, nada menos, existe um dono. E esse dono faz esse dinheiro passar por caminho para atrair provisão. Para atrair provisão. Repete comigo. Para atrair. Se nós olharmos o rio tem um curso normal do rio. Se nós tentarmos fazer uma represa, segurar o rio ele não vai nos obedecer. Ele não vai transpor aquilo que nós colocamos como obstáculo, mas ele vai procurar outros caminhos. Ele vai crescendo e vai procurando outros caminhos. Por quê? Porque o rio ele tem que chegar a algum lugar. O rio tem que chegar no campo, o rio tem que chegar no mar, porque ele precisa de percorrer um caminho. E se ele precisa de percorrer um caminho, aquele rio tem um propósito. Ele tem que chegar em alguma coisa. E existe uma música que fala assim: quando o rio passar, tudo vai transformar. As suas águas fazem brotar e alimentar, porque leva a vida do próprio Deus. Então o rio é uma fonte. E se ele é uma fonte, ele tem um propósito. Aonde ele passar, ele vai ter a vida, ele vai florescer, ele vai alimentar. Assim também é o dinheiro. O dinheiro também, ele é como um rio. O dinheiro é uma ferramenta. Qual é a ferramenta? O nosso trabalho. Nós trabalhamos, recebemos o dinheiro. Nós empreendemos, nós recebemos o dinheiro. E para que nós recebemos o dinheiro? Para cumprir um propósito na face da terra. Às vezes nós queremos ganhar um dinheiro simplesmente para satisfazer algumas necessidades pessoais. Mas o dinheiro ele é imbuído de algo muito maior. Não só para suprir algumas necessidades, mas é para fazer a vontade de Deus na face da terra. É como um rio.
Então o dinheiro ele tem uma fonte inesgotável, e é Deus. Ageu 2:8. Minha é a prata e o ouro. Quer dizer, todo o dinheiro pertence ao Senhor. Deus é a fonte da riqueza. Deus é a fonte de tudo aquilo que existe na face da terra. Só que tudo isso é para um propósito. Toda essa riqueza, toda essa quantidade que está lastrada nos bancos é para um propósito de Deus. Então veja bem, se durante uma caminhada o dinheiro ele encontra uma pessoa como obstáculo, o que vai acontecer com o dinheiro? O dinheiro vai sair daquela pessoa, vai criar um outro custo e vai chegar em outro lugar. Por quê? Porque ele encontrou um obstáculo. Ele encontrou um empreendedor que não tem a capacidade de gerir aquele dinheiro. Por isso é que existem muitas empresas que têm feito isso. Porque o dinheiro chega, o empreendedor é simplesmente uma barreira, talvez ele é o problema do negócio dele. Então o dinheiro chega, como ele não sabe administrar, como ele não sabe implementar, como ele não sabe investir direito, o dinheiro corre dele e vai embora. Porque o dinheiro é imbuído de um espírito para algo poderoso. Se nós não entendermos a função do dinheiro, nós não conseguimos conduzi-lo. Chega nas nossas mãos, mas ele corta e vai chegar no curso natural. Porque é um curso natural. O rico, quando ele pega o curso natural dele, ele ultrapassa a barreira e vai no curso natural. O dinheiro é simplesmente isso. Ele vai pegar o curso natural, porque ele é imbuído de uma missão. Ele foi levantado para cumprir uma missão, para fazer a vontade de Deus na face da terra. Você pode dar glória a Deus? Agora, se esse mesmo dinheiro ele encontra um homem, nós sabemos que a fonte dele é Deus, porque o ouro e a prata é do Senhor. Com esse mesmo dinheiro ele encontra um homem, uma mulher, um empreendedor, que é canal, que não é barreira, que é canal, que saiba conduzir esse dinheiro em receber, em doar, em investir. O próprio Deus, o dono dessa corrente, ele vai trazer uma abundância, que você vai ser canal. Você vai saber conduzir o dinheiro no propósito a qual ele foi definido. Então você vai ser o quê? Você vai ser fonte. E se você é fonte, você vai receber esse canal. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos de algo a mais de Deus para mover os nossos negócios. Nós vamos entender um pouco sobre o dinheiro. O dinheiro não é simplesmente um papel. O dinheiro é uma ferramenta. E se nós não aplicarmos ele corretamente, o dinheiro vai passar nas nossas vidas e vai cumprir na vida de outras pessoas. Tem muito empreendedor que está deixando cumprir na mão do idiota, na mão do cartão de crédito, juros de cartão de crédito, cheque especial, em dívidas mal administradas. Mas quando nós entendemos o propósito do dinheiro, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida através do dinheiro, nós passamos a ser. Aí o dinheiro vai passar nas nossas vidas, e aonde ele passar, ele vai doar, ele vai abençoar, ele vai florescer. É quando você vê um empreendedor de sucesso diante de Deus, as coisas acontecendo. É isso que acontece. Porque ele entendeu que o dinheiro, ele existe um espírito imbuído nele para um propósito determinado. E quando nós entendemos esse propósito, nós começamos a avançar diante desse propósito. Abra a tua Bíblia, lá no livro de Gênesis, no versículo 41. Só para você entender quando um homem, quando uma mulher entende o propósito de Deus na vida dele, o dinheiro, o valor, o que acontece, o que Deus faz. Gênesis 41, 33. Nós conhecemos a história de José. José foi levado pelos medianitas, que seus irmãos venderam para ele, e José foi vendido para a casa de Potifar, e José se tornou escravo no Egito, e ele serviu, chegou ali aproximadamente com 17 anos, e ficou servindo no Egito. Então no versículo 33 fala: portanto Faraó se proteja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito, porque Faraó havia tido um sonho, que haveria 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Então José, ele traz uma revelação desse sonho,
E aqui é uma conclusão. Portanto, Faraó se protege agora de um varão inteligente e sábio, e põe sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajunte toda a comida, desde os bons anos que vem, e amontoe em trigo, debaixo da mão de Faraó, para mantimento na cidade, e o guarde. Assim será o mantimento para provimento da terra, para que os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Então nós vemos aqui um homem que entendeu o propósito daquilo que Deus havia incluído na mão dele. Olha para vocês verem o versículo 53. Então acabaram os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome sobre toda a terra, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou ao povo, ao Faraó, por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide José, e o que ele vos disser, fazei. Sabe, querido, quando Deus encontra um empreendedor que entende que ele é canal, que ele é fonte, coisas grandes vêm para a mão dele. Nós podemos ver que fazer a vontade do dono do dinheiro é quando nós cumprimos o papel daquilo que nós somos chamados para fazer, imbuído em Deus. No versículo 39:3, a Bíblia diz que José venceu porque o Senhor estava com ele. José tinha uma visão de Deus. José entendia o papel dele em Deus. José entendia que ele estava ligado em Deus, ele dependia de Deus, e que Deus poderia fazer algo grande através da vida dele. Porque a Bíblia diz que tudo que José fazia, Deus o prosperava. José era um canal. Ele era tão um canal que o próprio Faraó disse: tudo que vocês precisam, vai a José. José se tornou um canal. Uma pessoa que não era conhecida, mas entendeu o que é uma provisão de Deus. Quando nós olhamos para tudo isso que José amontoou, isso é riqueza, isso é dinheiro, isso é administração, isso é sabedoria. E José teve sabedoria, Deus trouxe ao coração dele sabedoria, e José aplicou aquilo e sustentou toda a terra do Egito. E José se tornou um canal. Tudo que você precisar, vai até José. José se tornou uma figura de um Salvador. Você pode dar glória a Deus? Então o propósito do dinheiro, ele é incluído em algo precioso que Deus quer fazer através de você. Talvez você olhe para você e fale: mas meu negócio é muito pequeno. Mas Deus quer fazer algo através de você. Você precisa de entender que aquilo que vem nas suas mãos é para Deus. É para Deus operar através da sua vida. É para você ser fonte. É para você ser abençoador, tanto para a sua casa como para a vida de pessoas. É para que você possa permanecer em Deus, não afastar do propósito de Deus. Saber que Deus, Ele tem tudo que você precisa. Olha o propósito incluído na vida de José. Gênesis 41 fala assim: disse mais a Faraó: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. José foi um canal tão precioso que ele tomou todo o poder daquela terra. O que nós vimos lá no Gênesis? O Gênesis disse que a terra tinha toda a riqueza, tudo pertencia ao Senhor. E José, como era um jovem que entendeu o governo de Deus, José é um homem que entendeu o propósito de Deus, toda a riqueza da terra veio para a mão dele, para ele coordenar, para ele alimentar pessoas, para ele trazer direção. E quando Deus olha para mim e para você como empreendedor, a visão de Deus é essa: é colocar nas nossas mãos coisas grandes. Porque nós, sendo boca de Deus, perna de Deus, nós vamos fazer aquilo que Deus quer fazer. Nós vamos cumprir o propósito de Deus na face da terra. E o reino de Deus não é só carne e comida, é justiça, é paz, é alegria do Espírito Santo. Não se caracteriza em carro novo, casa nova, não. O propósito de Deus é muito mais além. Essas coisas são do jeito da parte de Deus. Porque o que Deus quer confiar nas nossas mãos é coisa grande.
Só que nós precisamos de entender o propósito e a visão em relação ao dinheiro. Então, a palavra era, a palavra naquele tempo era, Gênesis 41, 55b fala, o rio precisa de alguma coisa, vai a José e faça tudo que ele vos disser. Naquela época era isso. Mas nos dias atuais não. Nos dias atuais é Mateus. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e simples de coração. Então encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Quer dizer, tudo que nós precisamos, Jesus faz por nós. Se está pesado, troca com Jesus. Se não está aguentando, troca com Jesus. Se não tem sabedoria, troca com Jesus. Se não tem conhecimento, pede a Jesus. Naquele tempo o faraó disse: olha, tudo que vocês precisam vai a José. Mas agora na nova aliança, tudo que nós precisamos, vamos a Jesus. Porque ele se tornou maldito para que nós possamos ser benditos. Então tudo que tem disponível de Deus está na pessoa de Jesus. Não tem saída, mas a riqueza está nas mãos de Jesus. Sabe, querido, o dinheiro ele não voa, ele não anda a pé, ele não pega ônibus. O dinheiro ele precisa de indivíduos, de pessoas que entendem o propósito dele para transportar ele. Se pessoas entenderem o propósito do dinheiro, a finalidade dele, o espírito que está imbuído nele, você vai ser um transportador desse dinheiro. Você vai negociar esse dinheiro, você vai multiplicar esse dinheiro, você vai chegar, vai dar uma chegada a um destino final desse dinheiro, e Deus vai usar você. Deus vai confiar nas suas mãos. Deus vai trazer sobre você, como trouxe na vida de José, sabedoria, o espírito de excelência, de conhecimento, assim como foi na vida de tantos homens. Deus vai trazer nas nossas vidas. E Paulo diz: se nós não temos sabedoria, peça a Deus que Ele vai ajudar. Se nós não temos recursos para julgar certas situações, para discernir quais as tomadas de decisões, porque hoje nós vimos um programa no governo que ele vai liberar dinheiro para os investidores, os empresários. Mas você vai pegar dinheiro para fazer o quê? Se você olha o cenário, o que você vai fazer lá fora? Você vai pegar 100 mil, 200 mil, fazer o quê com esse dinheiro? Então precisamos de ter sabedoria, precisamos de ter um direcionamento naquilo que nós iremos fazer, com aquilo que Deus quer colocar nas nossas mãos. Você pode dar um glória a Deus? Gênesis 47, 27 fala que assim habitou na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. Quer dizer, José foi um canal de Deus para toda a geração. A família dele veio, colocaram eles na terra de Gósen, uma terra que produzia, uma terra que crescia. Sabe por quê? Porque José entendeu o propósito da riqueza que Deus tem colocado. Sabe, querido, às vezes nós estamos preocupados com ganhar dinheiro. Eu sei que é uma luta, eu sei que nós precisamos de dinheiro, mas nós precisamos de nos encostar em Deus, confiar em Deus, saber que Deus ele é poderoso para tomar a nossa vida, tomar aquilo que nós fazemos e fazer produzir. Porque às vezes nós ficamos ansiosos, preocupados, e isso rouba tudo aquilo que nós podemos produzir. A gente não dorme, a gente fica inseguro, você não sabe o que você faz, você não sabe se vai mandar um funcionário embora, se o funcionário está te roubando, você vai tantas coisas. Vivemos uma pressão. Se nós avaliarmos como homens naturais, nós acabamos fazendo coisa errada. Então precisamos de entender o Espírito que Deus tem imbuído naquilo que nós fazemos. Precisamos discernir, para que nós possamos avançar, para que nós possamos cumprir aquilo que Deus quer fazer através de nós. O interessante é que Deus paga bem aqueles que o servem, aqueles que estão direcionados para cumprir o propósito de Deus. Ele diz que o olho e a praça é meu. E às vezes nós falamos, meu dinheiro,
e uma crisezinha, um soluço lá fora, nós ficamos sem dinheiro. Quantas pessoas perderam emprego, perderam posições financeiras nessa crise agora? Perdeu emprego, perdeu tudo. Estão como um cachorro, caiu de uma mudança, não sabe qual a direção que vai tomar. Mas quando nós aplicamos o nosso coração em Deus, Deus ele vai confiar coisas grandes na mão de pessoas equilibradas. Deus vai confiar coisas grandes na mão de pessoas que entendeu o propósito da qual elas foram chamadas. Deus ele não vai confiar coisas grandes na mão de pessoas medidas, pessoas egoístas. Existem pessoas que só têm dinheiro, mais nada. Mas Deus nos chamou para o dinheiro. Deus nos chamou para cumprir um propósito através da nossa vida. Ser um abençoador, ser um canal. Aonde você passar, você vai florescer. Aonde você passar, você vai liberar uma palavra de vida. E quando nós temos essa posição, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Eu posso mensurar algumas pessoas que caminham conosco no abordar como Deus tem cuidado. Não só da vida financeira, da família, dos filhos, do relacionamento, da alegria, do propósito. Porque a prosperidade de Deus ela é total, ela é completa. Ela não só é em parte. Sabe, querido, nós não somos represa, nós somos canal, somos rios. Jesus disse lá em Lucas 11:11, olha, qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Se nós somos filhos de Deus, nós colocamos a nossa vida em Deus, Deus vai cuidar. Como filho, assim como você cuida do seu filho, Deus vai cuidar. E se nós somos filhos obedientes, Deus ele vai trabalhar, ele vai mover céus, ele vai mover terra, ele vai mover pessoas, só para cumprir a sua vida, só para te abençoar. Mas quando nós somos indiferentes, negligentes, os céus fecham. Deus ele não corrobora, porque Deus ele não tem compromisso com coisa errada. É como o seu filho de 5 anos chegar perto de você e falar assim, pai, me dá a chave do carro para eu poder dirigir. Você não vai dar. Por quê? Porque ele não merece, ele não tem a idade, ele não é habilitado, ele não dirige. Se você colocar nas mãos dele, ele vai se tornar um assassino, porque vai matar pessoas, ele vai atropelar e vai causar danos. E assim não é diferente na nossa vida. Quando nós estamos alinhados a Deus, Deus ele vai confiar coisas grandes nas nossas mãos. Você vai apresentar a Deus, você vai colocar o seu propósito diante do Senhor, e vai trabalhar, e vai buscar em Deus, não vai negociar com coisas do diabo. Deus vai te. É como você tem a sua empresa, tem gasto na sua empresa, Deus não vai abençoar. Tem gasto na água, tem gasto na luz, Deus não vai te honrar. É engano, são brechas que nós abrimos. Quando nós alinhamos a nossa vida, Deus cura a nossa fé. A Bíblia diz que o diabo falou assim, e você já está Pedro. A Bíblia diz que Jesus falou assim, Pedro não, eu tenho uma aliança com você. Pedro tem uma aliança com você. Você não vai tocar em ti. Isso não é diferente conosco. Quando o diabo se levanta como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, é Deus quem nos justifica. Deus que trabalha. Então quando nós aprendemos a lançar as nossas ansiedades, as nossas necessidades em Deus, todas as coisas cooperam para aqueles que dependem. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Então assim, o nosso Deus, Ele só dá aquilo que nós podemos receber. O que nós não podemos receber, nós temos que cortar atalho. E se nós cortamos atalho, não tem nada a ver. Agora, quando nós estamos ligados em Deus, nós estamos habilitados para receber. É quando você vê uma pessoa que ninguém dá nada, você vê uma pessoa que até você olha, não vai acontecer nada, e Deus dá algo para aquela pessoa, Deus dá um conhecimento, Deus dá uma sabedoria, Deus suscita um projeto, Deus levanta uma pessoa para aliar ela, Deus traz uma visão, e aquela pessoa começa a caminhar, e aquela pessoa que ninguém dá nada, começa a ser cabeça, e não causa. Deus começa a honrar, Deus começa a trazer coisas grandes. Sabe por quê? Porque Deus quer cumprir o propósito através de nós. Aleluia!
Você não tem simplesmente um negócio, você tem um propósito. E o seu negócio, ele é como um rio. Você tem que avançar, você tem que crescer. E aonde ele passar, coisas vai acontecer. Você vai ser abastecido, os seus filhos vão ser abastecidos, a sua família vai ser abastecida. A Bíblia diz que a família de José, os 48 da casa de José, foram morar em Gósen, não pagavam impostos, tinha terra para plantar. E a Bíblia diz que eles cresceram, eles multiplicaram e se tornaram grandes em quantidade. Simplesmente por causa de uma pessoa que entendeu o propósito daquilo que Deus quer fazer através de Deus. E às vezes, queridos, às vezes nós falamos assim conosco mesmo: mas é o tempo de Deus. Deus tem um tempo para cumprir na minha vida. Aí nós ficamos pensando: será que Deus precisa de tempo? Será que o tempo não é de Deus? Todas as coisas é do Senhor. Deus ele não precisa de tempo para cumprir na sua vida. Deus precisa que você cresça, que você desenvolva, que você se prepare. Porque quando você está preparado, você recebe. Quanto mais tempo você demora para preparar, mais tempo você vai demorar para receber. Nós não precisamos de tempo para Deus cumprir na nossa vida. Nós precisamos de nos preparar, nos alinhar, para que Deus possa cumprir através da nossa vida. O Salmo 37, a partir do versículo 3, fala: confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Você vê, confia no Senhor e trabalhe certinho. Faz aquilo que Deus tem mandado fazer. Você vai habitar na terra em segurança. Quer dizer, você vai viver em alegria. Você vai ser suprido. Você vai ter prazer em acordar no domingo de manhã e desfrutar aquilo que Deus tem para você. Aí o versículo 4 fala assim: ó, deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Quer dizer, serve ao Senhor, seja um canal, seja um rio, abasteça do Senhor a sua vida, que Ele vai suprir os desejos do seu coração. Aleluia! Qual é o desejo do seu coração? Qual é o propósito que tem no seu coração? O que você tem sonhado? O que você tem buscado? Talvez você já tenha 40, 50 anos, 60 anos, e você olha ao seu redor e vê: olha aí, onde eu cheguei? Se nós começarmos a aplicar o nosso coração em Deus, Deus vai começar a promover coisas maiores para você. Aquilo que você vai levar 20 anos para fazer, Deus pode fazer em 1 ano, em 2 anos, em tempo muito breve, em relação àquilo que você acha que nós podemos fazer. Aleluia! Precisamos de aprender a investir aquilo que Deus tem confiado em você. O seu amigo da esquerda direita fala: você é canal, não barreira. Fala que você é ponte. Você foi chamado para servir, para produzir. Para a gente fechar, para a gente estar orando, Provérbios 5,10 fala: se o seu coração amar o dinheiro, você não fartará dele. Se você amar o dinheiro mais do que as coisas do Senhor, pode vir a quantidade que vier nas suas mãos, você não se fartará dele. É como um câncer. Você nunca vai estar satisfeito e feliz. E a visão de Deus é que nós sejamos bem-sucedidos, nós sejamos felizes, que nós tenhamos alegria. Então, quando nós entendemos esse projeto, passamos a ter uma qualidade de vida melhor. Você vai fazer a sua parte, aquilo que Deus quer que você faça, e Deus vai fazer o resto. Deus vai corroborar. Deus vai mover aquilo que você não pode fazer. É onde você pode dormir, é onde você pode descansar, é onde você pode entender que existe um Deus que cuida de você. Eu sempre gosto de dizer, quando Deus ele olha lá dos céus, Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele não vê a gente do jeito que nós somos. Nós temos essa mania de mensurar aquilo que nós somos, talvez pelos nossos erros, nossos fracassos, os nossos sentimentos.
E aí nós começamos a gerar condenações sobre as nossas vidas. Mas Deus, Ele não olha isso. Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê algo poderoso. Ele viu um potencial. Ele vê um empreendedor de sucesso, Ele vê uma mulher de sucesso, Ele vê uma geração próspera, Ele vê um grande empreendedor, um grande empresário. Ele não vê miséria, Ele não vê escassez, Ele não vê dívida. Porque o nosso Deus, Ele não vê essas coisas, Ele não conhece essas coisas, porque essas coisas não pertencem a Ele. Eu não estou falando que você vai ter uma vida de mar de rosas, não. Estou falando que você precisa de confiar em Deus, saber que Deus, Ele olha para você de forma diferente daquilo que você se enxerga. Se você se vê indefeso, pequeno, medíocre, Deus não te vê assim. Se você olha para você e acha que só o vizinho que tem condição e você não tem oportunidade, Deus não te vê assim. Deus te vê um engenheiro, um empresário, um dono de uma concessionária, um homem próspero, um grande empreendedor. Deus vê assim. Agora, precisamos estar preparados para receber essa visão de Deus. Entender o propósito de Deus para que nós possamos avançar. Deus não vai colocar as coisas na mão de uma criança, nem sabe dirigir. Você, pai, você coloca seu carro 0 km na mão do seu filho. Se o meu neto pedir um carro para dirigir, eu vou dar. Eu vou repreender ele. Não, você tem que completar 18 anos, tirar a carteira. Aí eu posso até te dar um carro. É diferente. Não é diferente de Deus. Você está me entendendo nessa noite? O propósito que Deus tem para fazer na sua vida. Aquilo que Deus quer confiar nas suas mãos. É um tempo onde nós vamos reavaliar. É um tempo de escassez, é um tempo de limites. Não podemos pegar aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos e sair jogando fora de qualquer jeito. Existe um Espírito de Deus imbuído naquilo que nós fazemos, naquilo que vem das nossas mãos. Se nós não tivermos entendimento, só vai passar. Somos só um canal. Não seremos fonte. E nós precisamos de ser canal e fonte. Porque a fonte produz. Aleluia. Fique de pé, eu quero orar com você nessa noite. Você entendeu nessa noite aquilo que Deus quer falar com você? Você está comigo? Amém, queridos? Você entendeu o propósito do dinheiro que está no seu bolso, que está no seu banco, que está na sua casa, que está nos seus negócios? Se você entender esse propósito, Deus vai fazer coisas grandes para dentro da sua vida. Eu quero nessa noite que você possa colocar diante do Senhor. Você que tem vivido uma vida de escassez, uma vida de dificuldade. Você tem lutado, mas não tem acontecido. Talvez você tenha um lindo projeto, engavetado, mas não tem acontecido. Você luta, você faz alguns negocinhos, mas aquilo não muda a sua vida. Não traz resultado. E Deus está nos chamando para que nós possamos ter resultado. Se você não tiver resultado, não adianta você vir aqui. Você tem que entrar no coração de Deus, você tem que apropriar da palavra de Deus e começar a fazer prova diante do Senhor de fidelidade e de cumprir a palavra da sua vida. Você não pode vir aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes e permanecer da mesma forma que existe. Porque existe uma unção da paz de Deus que é corrida na nossa vida, de prosperidade, de grandeza. E nós somos a fonte de Deus para a sua vida. É passar pelas nossas vidas aqui, alcançar você. É algo que Deus nos deu. É para mudar a vida de você, para você se apropriar da palavra, para que possa mudar a vida. Eu quero orar especificamente para a sua vida. Eu quero que você saia do seu local, venha aqui na frente. Você que está vivendo uma escassez, você que precisa de algo da parte de Deus. Você vê que seus negócios estão diminuindo. Você vê que as coisas estão se esvaindo das suas mãos. Você perdeu o controle. Não está acontecendo mais aquilo que você precisa. Deus pode fazer aquilo que você não consegue fazer. Deus pode fazer. A Bíblia diz que José era um homem simples, mas era um
garoto. Mas o coração de José não estava no Egito. O coração de José estava no Senhor, estava em Deus. E Deus usou José com sabedoria, como fonte, como rio, para abastecer o mundo naquela época. Quando nós entendemos o projeto de Deus, nós transformamos em abastecedores. Eu quero declarar na sua vida nessa noite toda a obra do diabo, todo espírito de escassez, de miséria, de fracasso, que tem rondado a sua vida, que tem estabelecido limite na sua vida. Nós queremos nessa noite colocar diante do Senhor para que seja quebrado, aniquilado toda a obra do diabo. Porque Deus tem nos chamado para avançar, para crescer. Aleluia. Eu quero que você se lance nessa noite. Que você abra seu coração. Que você crie agora uma determinação de mudança. Você vai determinar que a partir de hoje a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Que a miséria, que a escassez, que as dificuldades têm rondado, têm prendido, têm rodeado a sua vida, têm estabelecido limite, talvez uma enfermidade, talvez um negócio que não acontece, um negócio mal feito que você fez, tem roubado, tem te liquidado. Mas nessa noite, no nome de Jesus, você vai determinar. Vai cair por terra nessa noite. Todo fracasso, toda a obra do diabo. Deus, no nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida destes homens que estão aqui diante do Senhor. No nome de Jesus. Meu Deus, começa agora a manifestar com o teu poder. Começa agora, Deus, a quebrar sobre a vida deles. Meu Deus, toda a obra do diabo. Meu Deus, toma agora a mente deles. Passa agora com uma mão poderosa sobre a mente. Liberta a mente deles nesse momento, meu Deus, no nome de Jesus. Meu Deus, que toda a obra do diabo você tem prendido a mente. Tem prendido a Deus, não tem deixado eles sonhar, não tem deixado eles pensar diante do Senhor. Seja quebrado agora, seja cancelado agora, em nome de Jesus. Meu Deus, toda obra de macumba, todo espírito, Deus, que tem operado sobre a vida dele, nós quebramos agora em nome de Jesus. Toda obra do diabo nós dizemos, retroceda, sai agora em nome de Jesus. Meu Deus, nós declaramos nessa noite, Pai, uma vida de abundância sobre ele. Oh Deus, abre o coração dele nessa noite. Abra o entendimento. Em nome de Jesus. Todo fracasso, Deus, seja agora convertido em esperança. Em esperança. Começa agora a alimentar o coração deles com sonhos, com a alegria do Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo. Começa agora a curar, Pai, da planta do pé até o fio de cabelo. Cura a mente, cura o físico. Pai, cura agora, Pai. Começa agora a restabelecer a visão do Senhor sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Eu quero abençoar. Eu quero declarar sobre a vida destes homens. Recursos da parte do Senhor chegando na vida. Sabedoria do Senhor. Alegria do Senhor. Meu Deus, eu venho agora trazer provisão do céu para a vida deles. Meu Deus, fortalecendo eles no trabalho, naquilo a qual o Senhor os chamou. Dá a eles, ó Deus, estratégias. Dá a eles visão daquilo que eles estão fazendo. Habilidades da parte do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida deles, abençoamos os negócios, abençoamos os esposos, os esposos, a família, os filhos, os funcionários. Meu Deus, nós nos levantamos nessa noite para declarar que aonde eles estão é bênção do Senhor. Nós abençoamos a vida deles, a família, os negócios, toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta seus braços aos céus e cante essa canção. Cante essa canção. Declare isso nessa noite. Você é precioso. Fale para o Senhor nessa noite. Diga para o Senhor. Se alegre diante do Senhor. Ele está aqui. Aleluia. Aleluia. Se alegre diante do seu rosto. Que alegria do seu coração.
perca o cansaço e a alegria. Você precisa ser livre. Livre. O homem livre pode avançar. O homem livre pode dormir. O homem livre pode sonhar. Toda condenação seja quebrada, seja cancelada. Você é livre do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Cante diante do Senhor. Por isso é que nós precisamos desenvolver fidelidade no coração. Nós prender o dinheiro, nós somos marinheiros. O que Deus quer fazer nas nossas vidas, através da nossa vida, é demais. Por isso é que você tem que ser um homem livre, desprendido, confiar em Deus. Ser um empreendedor. O empreendedor não tem barreira para ele. O empreendedor olha as dificuldades e passa por cima. O empreendedor não está amarrado, agarrado em coisas pequenas, não. O empreendedor ele pensa mais, ele confia mais, ele crê mais, ele enxerga mais, porque ele é fonte, ele aguenta mais pressão, ele é diferente. Pode estar caindo chuva de canivete, você está ali firme. Deus nos levantou para isso. Se nós entendermos essa posição, não vai ser essa crise, não vai se segurar. Amém, querido? Aleluia. Segunda-feira nós vamos estar aqui